ele foi ontem, Quando ela diz ayer, isto foi ayer. ela está falando daquilo que ele fez no passado. Ella está hablando de aquilo que ele realizou no passado. Quando a palavra diz assim, ele foi ontem, Quando a palavra diz que ele foi ayer, ela está se referindo como ele andou no deserto com o seu povo. ele hace referencia a cómo fue que andó con su pueblo en el desierto. No tempo dos profetas. En los tiempos de los profetas, O apóstolo Paulo, ele disse que ele era a pedra da qual eles beberam a água. el apóstol Pablo dice que él era la piedra a cual ellos bebieron del agua en el desierto. Sim, ele diz, eles beberam da mesma pedra e essa pedra era Cristo. Y dice que ellos bebieron de esta misma agua que era la piedra que estaba Cristo en el desierto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo relata este fato. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo registra esto. O apóstolo, ele estava plenamente convicto de quem era Jesus do passado. El apóstol Pablo estaba plenamente convicto de quién era Jesucristo en el pasado. E ele diz, e ele os seguia. Y decía, y ellos lo seguían. Estava se referindo Jesus Cristo guiando o seu povo no Antigo Testamento. Estaba haciendo referencia que Jesucristo guió su pueblo en el Antiguo Testamento. Por isso o texto diz, ele era ontem, hoje Por e esta eternamente. razón el texto dice que Él fue el día de ayer, es hoy y será eternamente. Quando ele atuava no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, a mão do Senhor. Cuando Él actuaba en el Antiguo Testamento, dice el texto que la mano del Señor, Isaías, o profeta, disse, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59 dice que la mano del Señor no está cortada para que no pueda salvar. A mão do Senhor é Cristo. La mano del Señor es Jesucristo. Quer dizer, ele está disposto a fazer o que ele fez no passado mesmo hoje. Él está listo para hacer lo que realizó en el pasado, hoy mismo aquí en esta noche, en este lugar. Ele é o mesmo. Él es el mismo. Ele é o mesmo. Él es el mismo. Ele não mudou. Él no cambió. Ele continua sendo o mesmo agora. Él continúa haciendo lo mismo. E o que ele fez no passado? ¿O qué realizó en el pasado? A Bíblia diz que Jesus, ele entrava em vilas e curava todos. La Biblia dice que Él entraba en pueblos y sanaba a todos. Sim, Mateus disse no capítulo 4, versículo 23 a 25. Mateo en el capítulo 4, versículo 22 hasta el versículo 25 nos relata tal situación. Jesus entrava nas vilas, pregava o evangelho e curava todos. Jesús entraba en el pueblillo y ahí ia sanando a todos. Todos eram curados. Todos eran sanados sin discreción. Vilas inteiras, Pueblos todos completos. cidades completas eram curadas. Ciudades completas eran sanadas. Ele é o mesmo. Y Él continúa siendo el mismo. Ele tocava os pecadores. Él tocaba a los pecadores. Ele comia com os pecadores. Él comía con los pecadores. Ele salvava os pecadores. Y Él salvaba a los mismos. Ele é o mesmo. Él continúa siendo lo Ele não mismo. mudou. Él no cambió. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, Cuando Él entró en la casa de Saqueo, Lucas capítulo 19, versículo 10. en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 10, Ele entrou na casa de Zaqueu e disse, hoje chega a salvação a esta casa. cuando llegó a Él y dijo, hoy entra salvación a esta casa. Ele é o mesmo hoje. Él es mismo hoy. Ele é salvador. Él es salvador, Ele é curador da sua alma. también sanador de su alma. Ele é o mesmo. Él continúa siendo el mismo. O que ele fez no passado? ¿O qué realizó en el pasado? Jesus, ele era movido pela compaixão. Jesucristo era movido por compasión. Ele era cheio de compaixão. Él era lleno de compasión. Ele tocava aquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Él llegaba justamente a las personas que eran despreciadas por la Ele sociedad. chegou na casa de uma mulher. Él llegó cierta fecha en la casa de una mujer. Ela estava enferma. Ella estaba enferma. Esta era a sogra de Pedro. Esta era la suegra de Ele Pedro. tocou nela. Y él la tocó. Quando ele tocou nela, ela foi sarada. Y al mismo instante, ella fue sanada. Ele se encontrou com uma mulher lá na fonte de Jacó.
También en la fuente de Jacob, Aquela mulher, ela era desprezada pela sociedade. dicha mujer era despreciada por la sociedad. Ela não tinha paz. Ella no tenía paz. Mas quando Jesus encontra com ela, Pero cuando Jesucristo tuvo un encuentro con ella, ele muda a história Él dela. cambió su historia. Ele muda a história dela. Él cambió la historia de esta mujer. Aquela mulher, quando ela entra na cidade, a vida das pessoas também foram tocadas pela palavra dele. Cuando aquella mujer entró en la ciudad, también sus vidas fueron cambiadas a través del testimonio de esta mujer. Ela disse: venham ver, eu encontrei o Messias, o Cristo. Vamos a ver, yo he encontrado el Cristo, el Mesías. Ele é o mesmo. Él continúa siendo el mismo. Na sua caminhada ao Calvário, En su caminada en dirección al Calvario, ele se encontra com outra mulher. Él se encuentra con otra mujer. Esta mulher era desprezada pela sociedade. Esta mujer también era despreciada por la sociedad. Ela tinha uma vida depravada, imoral. Ella tenía una vida de padrones morales muy bajo. Ela, pela lei, ela merecia a morte. Por la ley merecía la muerte. Ela merecia ser apedrejada. Tenía que ser apedreada. Porque ela estava no ato de adultério. Porque ella se encontraba en adulterio. Mas quando Jesus chega diante Pero daquela sin mulher, embargo, cuando Jesucristo llega delante de esta mujer, ele disse: onde está aqueles que te condenaram? Él le decía a ella: ¿a dónde están aquellos que te condenaban? Porque Jesus mandou que aquele que não tivesse pecado pegasse uma pedra e jogasse naquela Porque mulher. Jesucristo en contrapartida dijo: aquel que no tiene pecado eche la primera piedra. E ninguém teve coragem de jogar. Y ninguno de ellos tuvo coraje de echar la primera piedra. Pela lei, ela deveria morrer. Por la ley era necesario ser muerta. Jesus, ele não era oposto a Deus, ele não era contrário aos mandamentos do Senhor. El Señor Jesucristo no era contrario a los mandamientos del Señor. Pela lei, pela lógica, Pero si cumpliera la ley, era necesario. ele mesmo seria o primeiro que teria que pegar a Él pedra e tenía atirar que na ser el mulher. primero para echar la primera piedra. Porque ele veio de acordo com os padrões de Deus. Porque él vivía de acuerdo con los padrones de Dios. Mas Jesus não fez. Pero Jesucristo no lo hizo. Por quê? ¿Por qué usted se pregunta? Porque ele na frente, mas aí ele morreu no lugar daquela mulher. Porque más adelante, en su caminada, él entregó su vida por amor a aquella mujer. Ele substituiu a vida daquela mulher por a sua vida. Él fue el sustituto por la vida de aquellos que eran pecadores. Ele é o mesmo. Él es el mismo. Ele comia com os pecadores. Él comía con los dichos, Ele comia com os leprosos. Ele con curava los os leprosos. Ele Él los sarava. sanaba. Ele é o mesmo? Nós não estamos ligados, hein? Él es el mismo. Aleluia. Ele é o mesmo? Él continúa siendo lo mismo. Ele continua sendo o mesmo. En verdad. As multidões eram tocadas por Cristo. Las multitudes eran tocadas por el Señor Jesucristo. As multidões corriam a Jesus. Las multitudes corrían en pos del Señor Jesucristo. Elas iam diante dele para ouvir a sua palavra. Ellos iban delante del Señor para escuchar sus palabras. Elas iam, as multidões, para receber a sua palavra. Elas iam ao encontro dele para receber algo dele. Ellas iban en busca de Él para recibir alguna cosa que viniera de su boca. Lucas registra no capítulo 6, versículo 17 e 19. Lucas del capítulo 6, versículo 17, 19. 19. As multidões corriam. Las multitudes corrían. Cidades inteiras corriam Ciudad todas iban en pos de Él para ouvir a sua para palavra escuchar su palabra e ser tocado por y ele. ser tocados por Él. Esta noite não será diferente. En esta noche no será distinto. Jesus continua sendo o mesmo. Jesucristo continúa siendo lo A mismo. sua mão não Su está mano no está encoberta para que no puedan salvar. Ele é o mesmo. Él es el mismo, Não mudou o seu aleluya. poder. No cambió su poder. Ele continua sendo o mesmo. Él continúa siendo lo mismo. Quando as pessoas não tocavam nele, ¿Cuántas personas no tocaban en Él? quando as pessoas não tocavam neles, eles tocavam nas pessoas. Cuando las personas no conseguían llegar hasta Él para lo tocar, Él tocaba a las personas. Nesta noite duas coisas vão acontecer, uma dessas coisas vai acontecer. En esta noche una de estas cosas va a suceder. Ou você toca de Deus, O usted toca en el Señor Jesucristo, ou Ele tocará de você. o Él va a tocar en usted. Ele não mudou. Él no Ele cambió. não mudou. Ele não cambiou. Aleluia. Ele não mudou. No ha cambiado, Ele não aleluya. mudou.
A sua palavra funciona em todas as nações. Su palabra tiene el poder, es el mismo. É o mesmo. Es el mismo É o mesmo. y no cambió. Alguns dizem que só funcionou nos dias dos apóstolos. Algunos dicen que él solo habló y funcionó en el día de los apóstoles. Não, a sua palavra atravessa as nações. Pero ellos están equivocados porque su palabra nos afirma al contrario. Ele está aqui nesta noite. Él se hace presente en esta noche. Ele tocará em você. Él va a tocar en usted.